Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kidaipe e vamos falar sobre Wesley Fofana, que está fora do restante da temporada, né? Tipo, o zagueiro que o Chelsea contratou na época que o Tuchel ainda estava no comando, poderia ter sido o Júlio Koundé. Bastava o Chelsea pagar assim, um pouquinho mais do que o Barcelona ofereceu. Eu acho que o Sevilla teria feito o jogo duro para ele aceitar. Mas é aquele negócio, o Tuchel falou que não necessitava disso porque o Koundé não era alto o suficiente. Nota, ele é só 3 centímetros mais baixo que o Thiago Silva. Mas, fato é que assim, contrataram o Fofana, que todo mundo sabia ter problemas sérios físicos, já tinha tido problemas com o joelho muito graves no Leicester, e aí foi contratado e não consegue jogar. Essa é a verdade. O grande problema do Fofana não é o jogador em si, ele é bom zagueiro, né? Eu não acho ele melhor que o Koundé de maneira alguma, mas assim, ele é bom zagueiro, mas não joga, se tá machucado o tempo todo. Ele perdeu a temporada passada inteira, sem exceção assim, de nenhum jogo. Ele perdeu todos os jogos da temporada passada e agora vai perder basicamente mais da metade dessa temporada, né? E toda vez que estava em campo, por mais que até seja um dos zagueiros de maior qualidade do Chelsea, ele não parece estar jogando com confiança, né? De que tá se sentindo fisicamente bem. Parece que o cara tá com algum tipo de sequela das lesões, entende? Não consegue se movimentar tão bem quanto antes, né? E olhando para isso eu falo, né? Que contratação bosta. Essa é a palavra que eu tenho que usar. Contratação bosta. Paga 75 milhões de libras por um cara que não se garante saudável. É uma das piores contratações que o Chelsea fez, que aí a gente tem que falar, disponibilidade é qualidade. Não adianta você contratar um jogador que tenha lá grande talento e o cara vive machucado. Muita carreira foi abreviada e foi abaixo do que deveria, né? Tipo, no esporte, por causa de lesão. Eu sinto um cansaço aqui. Juan Martín Del Potro, o tenista argentino, ele poderia ter ganhado muito mais, mas lesionava demais. E disponibilidade é qualidade. Vocês sabiam que o Del Potro é mais jovem que o Djokovic, né? O Del Potro, ele tá aposentado, já tem anos que não joga profissionalmente, né? O cara tem 36, agora completou 37 anos, entende? Podia estar jogando. O Djokovic tá com 37 é top 10, ok, jogador muito melhor, mas ainda assim. Então, a gente fala muito sobre essa questão de o jogador, às vezes, ter muita qualidade, né? O que ele consegue fazer com a bola, né? A qualidade dele para desarmar. E às vezes fica um pouco jogado de escanteio essa questão assim da questão da gravidade dos problemas com a lesão. Porque, por exemplo, muita gente chegou a argumentar para mim que assim, o Osimhen, ele é um problema porque ele se lesiona. De fato, ele lesiona mais do que alguns centroavantes. Por exemplo, o Gyökeres está saudável quase a temporada inteira. Eu concordo com isso, mas os problemas dele são bem gerenciáveis, lesões leves, musculares na maior parte do tempo, e é um cara que trata bem isso, né? Não é um, tipo, ter essa temporada em si, ele machucou muito menos, né? E tá jogando bastante, inclusive. Agora, o Fofana, ele tinha uma lesão, gente, de ligamentar. Vocês têm ideia disso, né? Dessa gravidade? Lesão ligamentar, gente, tem hora que se não trata direito, né, o corpo vai embora. E o Reece James é um aspecto semelhante. Inclusive, o Reece James tem o problema dele ter recusado cirurgia, ficar tentando fisioterapia. Ele pode ter piorado bastante o problema dele. Então, eu acho que assim, o Fofana é o tipo de jogador que o Chelsea contratou, né? Tipo, com uma visão muito. Assim, o técnico queria um zagueiro alto, e de fato ele é bem mais alto que o Koundé, mas não é isso que vai definir a qualidade apenas dele como jogador. É um bom zagueiro, mas a verdade é que, assim, lesiona demais e sem saúde física, não vale a pena pagar 75 milhões de libras. O Chelsea deixou de contratar o Koundé para pagar 20 milhões de libras a mais, ou 15 ou 20 milhões de libras a mais, um zagueiro, que, a meu ver, é inferior tecnicamente e ele é inferior do ponto de vista de saúde física. E muito inferior, porque o Koundé tá tendo que jogar, o coitado tá tendo que jogar no Barcelona o tempo todo, porque não tem lateral direito reserva, e ele joga quase sem se lesionar. E a maior disponibilidade assim, dele é um negócio fascinante. E o Chelsea tem um zagueiro que assim voltou a jogar agora mesmo e já tá lesionado pro resto da temporada. Então, complicado. E é um jogador que não vai dar para vender fácil. Quem que vai querer assumir essa bomba? Quem que vai querer comprar o Fofana? Quem que vai pagar mais de 20 milhões de libras por um jogador que não consegue ficar saudável mais de 15 jogos em sequência? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.